Você já se sentiu tão perdido sobre um assunto que nem sabia que tipo de perguntas fazer ou por onde começar? Acredite, isso é muito mais comum do que você imagina. E no caso da inteligência artificial, ela parece algo tão distante, tão complexo, que a gente se sente intimidado, algo meio que na pegada, xiii, isso não é para mim não. Bom, eu vou te contar um segredo. Eu também me senti assim no início. É normal, e tá tudo bem. Mas se você tem curiosidade, vem junto comigo nessa jornada, que você vai se surpreender. Bem-vindos ao capítulo 1, Perguntas e Respostas sobre a Inteligência Artificial. Bem, eu sou o Anderson no Mundo Hacker e esse vídeo faz parte do livro IA para Engenheiros Desmistificando seus Componentes. Caso você ainda não tenha o livro, o link está aqui na descrição. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda a divulgar o nosso trabalho, beleza? Ok, nós estamos entrando agora no capítulo 1, Perguntas e Respostas sobre a Inteligência Artificial, onde eu quero te mostrar como, fazendo perguntas e vendo respostas, podemos entender mais sobre a inteligência artificial. No final desse capítulo, você deve sair com uma visão de caminhos que você pode usar para aprofundar esse conhecimento. Vamos lá! Como primeiro capítulo do livro, eu optei por um formato direto. São uma série de perguntas sobre os mais diversos tópicos do mundo da inteligência artificial e suas respostas. E as respostas são estruturadas em dois tipos, curtas e longas. As respostas curtas procuram ser o mais diretas possível. Isso é aquilo, e ponto. Já nas respostas longas, são um pouquinho mais elaboradas, trazendo outros elementos que possam ser relevantes para esclarecer aquela pergunta. Além disso, as respostas indicam o capítulo, apêndice, o local onde você pode abordar o tema em mais profundidade. Mas por que fazer o primeiro capítulo assim? Bem, vamos esclarecer isso com 4 pontos básicos: o porquê, o que, o como e o quando. O primeiro ponto, que é o porquê, é porque um capítulo no formato de perguntas e respostas, por que ele tem que ser o primeiro? Porque ao iniciar um estudo num assunto novo, é normal você ter dúvidas e até dificuldade nas perguntas que devemos fazer, e pensar nas perguntas que devemos fazer. A falta de familiaridade complica até organizar os pensamentos. A primeira parte do porquê é justamente essa: ter um local organizado de tal forma que ajude, mesmo que você não souber por onde começar. Mas isso é só uma parte do porquê. A outra parte é: quando o conhecimento é apenas em vídeo, fica difícil consultar rapidamente para tirar uma dúvida pontual. No vídeo, a gente acaba sendo muito passivo, só segue o fluxo. É como se no vídeo nós fôssemos passageiros. Agora, já num texto, nós somos os motoristas. O papel, ou aqui no nosso caso a tela do e-book, do PDF, permitem algo que o Play não entrega: a possibilidade de parar e refletir sobre aquilo que você acabou de ler. Sabe aquele fio de pensamento que às vezes surge no meio de uma explicação, que pode abrir as portas para um outro patamar de entendimento? No vídeo, se você não pausar e anotar, você vai perder aquele fio de pensamento. Já no livro, não. No livro, você dita o ritmo e impede que ideias fora da caixa se percam no fluxo. Esse é o porquê do primeiro capítulo ser no formato de perguntas e respostas, para organizar o conhecimento e permitir o consumo num ritmo que você é que vai determinar. O segundo ponto aqui é o que, ou seja, qual que é o tipo de conteúdo que nós temos no capítulo 1? Bem, e aqui eu vou assumir que você é um leigo completo no assunto de inteligência artificial. Então, o nosso objetivo é apresentar os conceitos que você precisa saber para ficar confortável na frente de uma inteligência artificial e conseguir usá-la de forma produtiva. O objetivo não é te transformar num cientista de dados, mas sim te dar o vocabulário e a familiaridade necessária para que você não seja enrolado por termos técnicos bonitos de quem já trabalha com inteligência artificial ou pela própria conversa da IA. IA é uma ferramenta, só que ela fala como uma pessoa e por conta disso nós corremos o risco de superestimar suas capacidades, ou ver ali uma personalidade, quase uma pessoa. E isso é normal. Eu também às vezes faço isso sem querer. Mas quando eu percebo que estou agindo assim, eu paro, respiro e retomo o controle da conversa e da situação. No final das contas, o objetivo aqui é um só:
é tirar a inteligência artificial do pedestal da ficção científica e colocar ela na bancada na sua bancada de trabalho. Então, esse é o quê? O que você vai encontrar no capítulo 1? O conteúdo que permita a um leigo se sentir tranquilo ao utilizar a inteligência artificial. O terceiro ponto é o como, ou seja, como é que o capítulo 1 foi estruturado. Bem, nesse capítulo, a ordem das perguntas não é aleatória ou acidental. Ela foi montada numa trilha lógica para você, começando tirando da frente as dúvidas mais existenciais, aquelas que todo mundo tem vergonha de perguntar, como o que é a IA ou se a IA pensa de verdade. E conforme a gente alinha o básico, aos poucos a gente vai subindo o tom. Nós vamos mergulhar em conceitos técnicos que você vai ouvir em toda reunião sobre inteligência artificial. Tokens, embeddings, pesos, dimensões, janela de contexto, context window. Um detalhe aqui é que esse capítulo tem um sistema de respostas curtas e longas. Se você está com pressa, vai na resposta curta. Ela é direta ao ponto, é a definição seca que você precisa para seguir o jogo. Agora, você quer entender a mecânica? A resposta longa abre o capô, mostrando os porquês por trás daquela pergunta e da resposta. Mas esse capítulo também funciona como um hub. No final de cada resposta, você vai encontrar uma indicação de capítulo ou apêndice do livro, onde ele se detalha aquele assunto. Por exemplo, se uma resposta sobre agentes despertou sua curiosidade, você vai saber exatamente em que local do livro você tem de ir para ter uma visão mais detalhada sobre o assunto. Esse é o como. É um capítulo de perguntas e respostas, curtas ou longas, curtas e diretas ou longas e explicativas, além de apontar um capítulo ou apêndice para aprofundar o tema. Um quarto ponto aqui seria quando ler o capítulo 1. E a minha dica é, você não precisa decorar tudo agora. Use o capítulo 1 como consulta. O motivo de ter escolhido o formato do livro é justamente permitir que você revisite esse conteúdo quantas vezes forem necessárias e no seu próprio ritmo. Eu sei que pode parecer quase anacrônico investir em algo escrito, mas essa é a ideia, permitir as idas e vindas. Quem nunca perdeu minutos preciosos dando skip em um vídeo para tentar localizar aquele ponto específico, aquela explicação que passou batida? Pois é, por isso, esse livro foi desenhado não para ser uma leitura linear, mas ser uma ferramenta de consulta dinâmica. Ele é como se fosse o seu GPS técnico. É um sistema de respostas curtas ou longas que garante que você tenha a informação na velocidade que o seu projeto exige. E lembrando que os capítulos têm infográficos que servem como um resumo visual imediato daquilo que vai ser discutido. E esse é o quando você ler. Quando que você deve ler? Quando você tiver vontade, dúvidas e sempre que for necessário. Bem, nesse capítulo nós abordamos a estrutura de perguntas e respostas sobre a inteligência artificial. De modo direto, temos acesso a perguntas com respostas curtas quando precisamos de agilidade e respostas longas quando precisamos de mais profundidade. Ou então a indicação do capítulo onde o assunto é explorado em detalhes. O seu papel como usuário é liberar a sua curiosidade e explorar esse novo mundo que se avizinha. Bom, o detalhamento de tudo isso que eu falei aqui você encontra no capítulo 1 do livro IA para Engenheiros. E se você ainda não tem o livro, acesse o link que está aqui na descrição e adquira o seu exemplar agora, beleza? Bom, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito a levar esse trabalho para outras pessoas. Ah tá, mais uma coisa. No próximo vídeo, vamos falar sobre o capítulo 2, onde vamos abrir a caixa preta e entender, finalmente, o que é a inteligência artificial. Te vejo lá.